Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma semana. Vamos começar com o pé direito, com alegria, que possamos pensar ter pensamentos positivos e que nossa semana vai ser muito boa, porque todos nós estamos por aqui ainda. Tem muita gente em situações muito piores do que a nossa, tá? E nós só vamos agradecer, tá? Para dizer que tá difícil, gente. Ficar sem ir para sala de aula é complicado, né? A gente fica aqui nessa imparcialidade do vídeo, mas infelizmente a gente tem que pensar na nossa saúde, né? E a gente tem que se manter vivos. É o mais importante agora, né? Então vamos ser fortes e corajosos, tá? O que eu desejo para todos vocês hoje. Falar que eu não estou com saudade é mentira, porque a sala de aula, ela tem essa coisa da troca, a gente pode conversar, pode elaborar, pode criar, tem um monte de coisa que a gente pode fazer na sala de aula, né? Não que aqui não dê para fazer, dá, mas fica mais restrito, né? Bom, eu vou dar duas informações para vocês. A primeira é que, como no bimestre passado, nesse bimestre também, nós temos duas atividades que vão ser aplicadas após o livro, tá? Então, a atividade 1 do segundo bimestre já está disponível no colégio. Vocês podem ir lá e pegar com a Roberta, pedir o papai ou a mamãe para pegar, tá? Essas atividades são complementares, ok? Então, como que vai ser feita? Atividade 1 e 2. A 2 ainda não está disponível, só a 1, tá? Vocês podem pegar, mas não vão fazer. Vocês vão aguardar, porque a gente vai começar a fazer junto para tirar as dúvidas, porque senão fica uma confusão. Um faz um, o outro faz outro. E nós ainda não terminamos as nossas atividades do livro, estamos acabando. Então, eu prefiro, para que a gente possa dar uma boa continuidade no trabalho, vamos terminar a primeira parte do livro, depois a gente vai pegar nas folhinhas, tá? Nós temos até julho para terminar o bimestre e vai dar tempo, tudo bem? Eu estou controlando aqui todas as atividades, a gente vai terminar o livro bem, tá? Até o final de junho a gente termina toda a parte do livro, mas é necessário que vocês peguem essas folhinhas lá na escola já de uma vez, para quando eu iniciar, vocês já vão estar com a folhinha prontas na mão pra gente poder fazer, para não acontecer aquilo, eu não tenho, eu não peguei, então tem gestão ciente, tem que pedir o papai e a mamãe para ir na escola pegar a folha da atividade 1 do segundo bimestre, ok, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre a disciplina de português, tá? E nessa disciplina nós vamos inserir 3 tipos de conteúdos diferenciados e ao mesmo tempo complementares. Eles se fazem necessários para que a gente possa fazer as nossas atividades de acordo com o que o livro está pedindo nesse momento, tá? Eu até coloquei uma disciplina só hoje, porque como tem muita coisa inserida, eu vou explicar passo a passo, tá? Para que vocês possam entender, ok? E depois também eu vou gravar o vídeo com os slides para que vocês também possam ter isso registrado, que fica mais fácil de vocês lembrarem depois com a relação do conteúdo, tá bom? Eu vou dar uma mexida agora aqui, que eu arrumei um apetrecho legal agora que eu viro e vocês conseguem ver, tá? E acho que vai dar pra gente... tô fazendo uma experiência, tá, pessoal? Pra ver se vai dar certo. Bom, na primeira disciplina hoje, nós vamos falar sobre o que é sentido literal.
tá? Sentido literal dentro da disciplina de português não é difícil, até que o nome parece meio complicado, mas não é. Ele tem um sentido de um significado genuíno próprio, tá? Das expressões e enunciados do texto, tudo bem? Esse tipo de construção que dá sentidos às palavras, às expressões, tá? Eles geralmente são utilizados em textos e tem como objetivo informar, argumentar e orientar. O sentido literal da palavra, a conexão, ou seja, o que ele faz dentro do texto é informar, argumentar e orientar, tá? Então, isso é chamado sentido literal, certo? Eu vou dar como exemplo um pequeno trecho agora que eu vou ler para vocês aqui, porque no livro também tem um grande texto que vocês vão fazer, vão poder entender melhor. Um exemplo, ó. A Marcha para o Oeste foi um programa desenvolvido pelo governo de Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo e tinha como objetivo promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das áreas povoadas e desenvolvidas das regiões centro-oeste e norte do Brasil. No entanto, os resultados do projeto foram modestos. Professora, por que você está lendo isso? Isso é um exemplo que eu estou dando de um sentido literal. Como eu havia explicado antes que o sentido literal é informar, argumentar e orientar, eu acabei de dar uma informação de uma notícia, um pequeno texto sobre a Marcha para o Oeste. O que é Marcha para o Oeste? Nem eu sabia, nem você sabia. Nós conseguimos agora nos orientar através dessa informação. Então, o sentido literal, ele é um texto informativo, que também ele pode ser argumentado e também serve para orientar. Tá? Então, nesse texto, há uma função informativa que eu acabei de ler para vocês. Eu informei para vocês o que era a Marcha para o Oeste. Relacionado a quê? Quem é que está falando sobre isso? E nesse pequeno texto, vocês puderam observar que isso veio da parte do governo. Então, o que acontece? Nessa Marcha para o Oeste, o autor, que fez a descrição, utilizou uma linguagem direta, tá? Priorizando o significado básico das palavras, ou seja, palavras leves, palavras de bom entendimento, que qualquer um que for ler vai conseguir entender. Isso quer dizer que é um básico, são palavras básicas, tá? E também usou expressões e enunciados no sentido do texto. E quando ele fala de integração, de economia, de área, ele também vai usar a expressão básica. Então, recapitulando, o sentido literal é quando eu uso um argumento no texto que ele possa me informar, que eu também posso argumentar sobre esse texto e ele me orienta. Isso é chamado de sentido literal, tá? E dos dois sentidos existe o literal e o figurado. Como é o figurado? O texto figurado, ele tem a preocupação maior com a estética do texto. Tudo que vai se falar
ele tem que estar preocupado com a estética, ou seja, com a ornamentação, com a organização do texto, tá? O texto do sentido figurado, ele é muito usado em músicas, poesias, poemas e textos publicitários, tá? Então, o que acontece? Quando você lê o texto, você vai ver que é uma linguagem mais liberada, certo? E é uma linguagem onde eu consigo fazer uma conotação bem suave. Eu vou dar como exemplo uma propaganda que todo mundo já deve ter visto, aquela TIM, a operadora TIM Sem Fronteiras, ou Havaianas, as legítimas. Todo mundo já viu essa propaganda. Quem não viu ainda deve ver, porque todo mundo já conseguiu, já viu essa propaganda de alguma forma, né? Então, isso é um sentido figurado, ou seja, eu disse para vocês agora que o sentido figurado é usado muito em músicas, poesias, poemas ou textos publicitários. O que é significado texto publicitário? Texto publicitário geralmente são textos comerciais que são usados para informar as pessoas, chamar a atenção delas, que foi o que eu acabei de dar como exemplo. Então, perceba que no sentido figurado, o uso das expressões viver sem fronteiras e as legítimas são força o leitor, quer dizer, na hora que eu falo essas palavras, eu forço o leitor a estabelecer relação ao sentido, significado básico dessas palavras, tá? Eu tô falando viver sem fronteiras. Se eu tô dizendo sem fronteiras, eu posso pensar 1000 coisas. Só que antes eu tenho escrito TIM. E TIM é uma operadora telefônica. E que eu já logo vou ligar. Viver sem fronteira quer dizer, então, que eu posso usar a operadora em vários lugares, tá? Havaianas, as legítimas, ele quer dizer que as havaianas, né? Que, de fato, se a gente for pensar, não desmerecendo as outras, mas a havaiana, ela é a melhor, é que dura mais, né? Não machuca, né? Ela é resistente, e então ele força o leitor a entender que as havaianas são as legítimas. Isso quer dizer o sentido figurado da palavra, tá? Bom, quando o leitor tem o conhecimento do texto, o que acontece? Ele começa a construir um sentido que possibilita o significado das palavras, expressões, enunciados, provocando o leitor um efeito mais estimulante, ou seja, opa, TIM sem fronteira. Nossa, então essa operadora é muito boa, porque ela tem várias possibilidades. Aonde eu estiver, eu vou conseguir o alcance da operadora. Havaiana, as legítimas. Eu vou conseguir entender que a Havaiana é a melhor, tá? Então, recapitulando sobre o livro. Eu vou dar uma virada aqui no... Peraí, gente. Desculpa, pessoal, mas eu comprei um negócio aqui, um apetrecho, mas não deu muito certo para virar. Bom, no livro de vocês, tá vendo? Vocês vão precisar fazer a leitura desse texto aqui, tá? E que ele termina aqui, tá? O texto fala o menino que carregava água na peneira. Isso a gente pode pensar que dificilmente alguém vai conseguir carregar água na peneira, né? Isso eu falo, isso é um sentido figurado ou é um sentido que eu acabei de explicar para vocês, literal, né? Se eu for pensar que o sentido literal, ele
Qual é a função do sentido literal? Ele dá informação sobre algo concreto, né? Algo que aconteceu, como o texto que eu acabei de ler para vocês, certo? Agora, se eu for falar no sentido figurado, o texto, essa parte do texto que vocês vão estar lendo hoje, vocês vão perceber que várias partes dele diz coisas que não é literal, é figurado, tá? Que ele diz, o menino carregava água na peneira. Gente, como a gente vai conseguir fazer esse tipo de procedimento, carregar uma água na peneira, né? Após ler esse texto, vocês vão fazer esse tipo de interpretação que ele está pedindo. A primeira interpretação é: que impressões ou emoções você deve ter ao ler o poema? Que tipo de sensação, que tipo de emoção você sentiu ao ler o poema? É só escrever aqui embaixo. Fiquei confusa, não entendi, tá? Na número 1, na interpretação aqui, ó, escrita, porque aqui é só pensamento, é balão, tá vendo? Aqui na informação escrita, ele pergunta: o que a mãe compara ao fato de um menino carregar água na peneira? Sublinhe a resposta no poema. Lá no poema, vocês vão ver que resposta é essa que a mãe compara, faz a comparação do menino carregar a água na peneira, tá? Na 2, ele pergunta como o menino é descrito nesse poema. Pessoal, olha, tá perguntando aqui a 2, como o menino é descrito nesse poema, tá? Ele tem uma forma certa de ser escrito. Na 3, releia os versos do poema e vocês vão explicar exatamente o que eu vou explicar agora. Eu não sei se vocês aqui, ó, o que é sinônimas e o que é antônimas. Eu acho que vocês já esqueceram, mas eu vou dar uma lembradinha aqui com vocês, porque sinônimos e antônimos não é muito difícil, mas às vezes já passou, já esqueceu. Então, vamos dar uma recapitulada no que é sinônimo e antônimo. Sinônimo, o que é? Como vocês já sabem, nós não podemos escrever da mesma maneira como falamos, certo? Pois a escrita precisa estar de acordo com as regras gramaticais da língua. Isso eu expliquei na aula quinta-feira, né? Então, quando nós falamos em sinônimos, lembramos de significado, tá? O que significa a palavra. E esse significado nos leva à ideia de dicionário. É fato, gente, porque se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei o que ela significa, o que eu vou fazer? Eu vou procurar no dicionário. É natural. Ou vou procurar no dicionário, no celular, no dicionário do celular, eu vou procurar. Eu vou me inserir e vou querer saber o que significa aquela palavra, tá? Então, quando eu me refiro a sinônimo, eu me refiro a significado. E significado, se eu não tenho conhecimento, eu vou procurar no dicionário. Bom, quando eu falo de sinônimo, eu quero dizer que a palavra, ela vai estar escrita de uma maneira e ela pode representar a mesma coisa, só que escrita de forma diferenciada. Então, o sinônimo, o que significa? Semelhança do sentido. Parece, mas não é. Ou parece, mas é. Certo? Então, o significa a semelhança do sentido. Dando como exemplo, casa, tá? Se eu for procurar no dicionário casa, existem vários tipos de significados, tá? Então, casa é a mesma coisa que residência. Se eu falo residência, naturalmente eu estarei falando casa, tá? A não ser que eu fale
A não ser que eu fale assim, por exemplo, a residência do professor Carlos fica na rua tal, tal, tal. Eu posso substituir por casa? Posso. A casa do professor Carlos fica na rua tal, tal, tal. Outro exemplo, por exemplo, alegria. Se eu for procurar no dicionário significados de alegria, existe vários tipos de significado. Alegria também é felicidade. Quando eu estou alegre, eu não estou feliz? Então, eu também posso colocar como significado. Então, isso é sinônimo das palavras, beleza? Então, olha só, sinônimo é significado. E significado, ele tá onde? No dicionário. Ou dentro dos nossos conhecimentos, das quais nós já temos alguns memorizados, né? Por exemplo, a palavra carinho é a mesma coisa que afeto. Depende da conotação ou o momento que eu estou, a fala ou a escrita, tá bom? Depende de como eu vou colocar isso, tá? E os antônimos? Esse é mais fácil, porque os antônimos só tem o significado contrário. É o contrário da palavra, tá? Então, assim, vamos lá. Sinônimo quer dizer a mesma coisa, só que escrita de forma diferenciada. Já os antônimos, eles indicam a palavra contrária daquela da qual foi escrita, tá? Eu dou como exemplo, claro. Qual é o contrário de claro? Se a gente for parar para pensar, é escuro. Bondade, maldade. Largo, estreito. Então, gente, alto, baixo. Entende? O antônimo, ele é mais fácil de gravar porque a gente sabe que é o contrário daquela palavra. É lógico que pode vir algumas palavras da qual a gente não vai conseguir saber ou lembrar. Eu vou ao dicionário e vou procurar, lá também vai estar o antônimo, tá? Então, o sinônimo é o significado das palavras, ok? E isso está onde? No dicionário ou na nossa memória, tá bom? Significado das palavras, que quer dizer a mesma coisa, que eu posso escrever e que eu vou dizer a mesma coisa. Eu vou fazer uma frase colocando um sinônimo e que pode ser o mesmo conteúdo, beleza? Antônimo é o contrário das palavras, tá? Então, nessa parte aqui do livro que ele pergunta antônimos e sinônimos, ele pergunta, de acordo com os sentidos que apresentam as palavras em destaque nesses versos daqui de cima, tá? Que o verso é: a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Quando ele pergunta isso, ele quer saber se é um sinônimo ou se é um antônimo. Vocês vão responder de acordo com o que está em cima na faixinha verde, tá? Bom, aqui no 4, ele faz uma pergunta relacionada ao poema. Esse aqui está relacionado ao de trás, é só resposta também. Esse aqui, ele faz uma pergunta sobre o poema, que está ligado à linguagem literal e também à linguagem figurada, tá? Releia estes versos do poema. Com o tempo, eu estou aqui, tá, pessoal? Ó. Com o tempo, descobriu que escrever seria mesmo que carregar água na peneira. A pergunta é: assinale a afirmativa correta sobre as expressões em destaque. O primeiro quadradinho, que é desses aqui, ele está perguntando: indica o transporte de água de uma peneira ou indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade? Relembrando o que eu acabei de explicar, o sentido literal, ele dá uma informação, certo? Ela pode estar relacionada a informação correta, ela pode ser um argumento ou ela pode orientar, sendo que eu estou baseada num texto com coerência, beleza? Já
a linguagem figurada, no sentido figurado, ele me dá a informação de coisas relacionadas à estética do texto, ou seja, são coisas que eu vou tentar relacionar o que está escrito com a realidade. Que no sentido aqui, ele faz essa pergunta, que ele quer saber, com o tempo descobriu que escrever seria mesmo que carregar água na peneira. Aí as possibilidades de carregar uma água na peneira vai de encontro ao que o meu entendimento, né? Ao que eu acho que isso é ou não capaz, ok? Bom, dando continuidade, ele também, aqui nessa parte aqui, ele dá uma explicação do que eu acabei de falar para vocês, e embaixo ele pede para vocês identificarem no poema os versos que indicam 3 peraltagens. O que é peraltagem? Algo de coisas levadas, quando a gente faz algo que tá fora dos padrões. Bagunça, né? Mais ou menos isso. O que o menino fazia ao escrever contornos. Vocês vão lá no texto, vão contornar palavras que vocês acham que são peraltagens, tá? Que é a bagunça que ele fazia. E releia o verso a seguir, que no caso seria esse aqui agora, ó. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. A palavra destacada, reparou, que é a de cima, pode expressar diferentes sentidos dependendo do contexto. Pinte o quadradinho que indica o sentido expresso nesse verso. Reparou. Não, vamos voltar lá no sinônimo e no antônimo. Reparou, ele tem sentido de outra forma. Eu posso escrever ele de outra forma. Então, aqui tem 2 quadradinhos que vocês vão responder. Se é perceber ou se é consertar. O que está relacionado a reparou? Perceber ou consertar. Certo? Dando continuidade, que é o que eu vou explicar agora, o menino carregava água na peneira, aí está de acordo com o texto, e o que eu vou falar agora, que é por último, eu já falei sobre isso, e vocês vão estar vendo no slide, só para vocês não esquecerem, que é sobre o poema narrativo. Nessa página aqui, ele pede para falar sobre o texto, está relacionado ao texto, e tudo que está aqui está lá. Tá? Ele fala sobre o poema narrativo. O poema narrativo, ele entra várias etapas, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo. Ok, pessoal? Já volto.